Olá, amigos. Aqui quem está falando é o Leverson Farias Lamunier Costa. Sou PhD em Física pela Unicamp e eu sou o construtor da teoria econômica quântica. Essa teoria provou a praxeologia de Ludovico von Mises, né? Eu consegui perceber que a praxeologia de Ludovico von Mises era um problema em aberto da economia. Mas também a teoria econômica quântica, quando ela faz essa prova, ela confirma o que a escola austríaca de economia falava, que pela praxeologia você é capaz de encontrar as leis fundamentais da economia. Justamente isso. E o que eu vou falar aqui também, ele tem a ver com uns fundamentos de economia, entendeu? Que é o caminho, na minha visão, é o caminho correto para o crescimento econômico, no sentido que a teoria econômica quântica, ela defende o Estado como o grande líder para o crescimento econômico, o Estado liderar o crescimento econômico. Então, a teoria econômica quântica, ela defende o Estado como o carro que lidera o crescimento econômico. Então, na verdade, também e isso vai contrapor ao liberalismo econômico, entendeu? A teoria econômica quântica, ela derruba o liberalismo econômico quando ela está defendendo o Estado como o Estado para liderar o crescimento econômico, porque o que você vê, e vocês podem analisar, examinar essas minhas palavras com muita profundidade, fiquem à vontade para examinar o que eu vou colocar nesse vídeo, que para mim, eu refletindo sobre os conceitos que envolvem o liberalismo econômico, eu falo que o liberalismo econômico são ideias de economia radical, são ideias extremadas de economia. E por isso que o liberalismo econômico ele gera desequilíbrio econômico. No final ele gera desequilíbrio econômico porque eles têm concepção radical da economia. E a teoria econômica quântica ela está vinculada a um pensamento social-democrata, entendeu? A teoria econômica quântica ela está vinculada a um pensamento social-democrata que, que defende já um Estado participativo na economia, entendeu? Um Estado interventor. E eu vou encontrar respaldo na própria economia japonesa, o modelo japonês de economia, que é um modelo onde o Estado é que lidera o crescimento econômico, a construção do crescimento econômico. O modelo japonês, eu já fiz em vários vídeos aqui no YouTube, você digita no YouTube Leverson Costa, que você vai ver essas provas científicas originais para o pensamento econômico. O próprio Estado japonês, o modelo japonês de economia atual, ele sustenta a teoria econômica quântica, entendeu? Ele confirma o que a teoria econômica quântica prova. Então a teoria econômica quântica é como você olhar quando ela defende o Estado como o Estado para liderar o projeto de crescimento econômico, basta olhar para a economia japonesa, que é uma economia forte, né? Um modelo forte de economia. Na verdade, não só para o Estado japonês, como o chinês, a economia de Taiwan, a economia da Coreia. Né? Então, por exemplo, você quer encontrar respaldo nessa literatura, você vê o vídeo que está no YouTube, Política Econômica de Lula agrada os liberais? Aí é o Samuel Pessoa falando isso, que ele fala justamente que a economia japonesa, a economia chinesa, a economia de Taiwan, a economia da Coreia, que são economias fortes, poderosas, só que nessas economias é o Estado que lidera o processo de crescimento econômico. Então, a teoria econômica quântica, ela não valoriza o pensamento liberal, né? Ela condena o liberalismo econômico. Por quê? Porque o liberalismo econômico, são ideias radicais. Então, vocês precisam ler os conceitos que envolvem o liberalismo econômico. Deixa eu passar aqui para frente, só para vocês visualizarem. Né? Então, só que a gente pode pensar de uma maneira geral que os conceitos tradicionais da economia está muito vinculado
às ideias liberais, ao liberalismo econômico. A gente pode pensar assim, né? O eixo tradicional do pensamento econômico é o eixo anglo-saxão. Só que a teoria econômica quântica, que ela está vinculada ao pensamento social-democrata, já com a participação efetiva do Estado, ela provou, por exemplo, que desde sempre o homem vem compreendendo os fundamentos de economia de forma equivocada, de forma errada. Por exemplo, que eu já falei em vídeos aqui, a inflação. Então, na verdade, o conceito tradicional é que a moeda é desvalorizada em alta inflação. Não, não é. Esse gráfico ele prova que, na verdade, a maior desvalorização da moeda ela está justamente em baixa inflação e alta taxa de juros. E quando ela chega em alta inflação, a economia chega na alta inflação, que eles consideram alta inflação, a moeda já desvalorizou por inteiro em baixa inflação. Basta você ver em vídeos anteriores que está postado aqui no YouTube essa explicação. Então, e ela fala também, quem mais destrói a economia é o próprio comércio que está ofertando, porque a oferta é que induz a ação humana de atração e repulsão econômica, por isso que esse gráfico, que é a própria oferta, né? É a oferta que induz a ação humana de atração e repulsão econômica, ou seja, esse gráfico é a própria oferta. Mas quando você pensa o comércio, como a gente tradicionalmente conhece, o comércio está ligado ao liberalismo econômico. E também o Banco Central, que também, como por exemplo o comércio ele aumenta, quando existe o aumento generalizado dos preços, o Banco Central vai lá e aumenta a taxa de juros para trazer a economia para uma baixa inflação. Mas quando faz isso daí, tanto a oferta aumenta o preço e o Banco Central aumenta a taxa de juros, na verdade eles estão estrangulando a economia, eles estão radicalizando na economia. Porque o conceito tradicional é que o comércio, o mercado, ele não quer a interferência do Estado, quer o Estado longe, né, quer as ideias, o liberalismo econômico, ele quer um Estado longe do comércio, do mercado, baixa interferência do Estado. Mas o liberalismo econômico ele defende também uma coisa, uma linha individual. Uma linha individual significa egoísmo. Portanto, se você analisar o conceito de liberalismo como a não intervenção do Estado, uma linha individual, isso é um individualismo, é algo muito egoísmo no final que está por trás disso, uma ganância. Ele vai de encontro, o liberalismo econômico, ele vai de encontro no que é o Estado, porque o Estado ele quer o bem comum. O Estado ele quer o bem comum, que todos sejam beneficiados. Mas a ideia do liberalismo econômico, ele não está nesse sentido, porque ele vai numa linha individual. Então é uma linha contrária ao que é o Estado, que o Estado quer o bem comum. Por isso que existe hoje o liberalismo econômico. Eles não estavam no liberalismo econômico os verdadeiros fundamentos de economia, mas sim na teoria econômica quântica. A teoria econômica quântica que vai revelar para o mundo como de fato a economia funciona. Esse gráfico prova como de fato a economia funciona. Então não está no liberalismo econômico os verdadeiros fundamentos de economia, mas sim na teoria econômica quântica, que ela está associada à social-democracia, que defende um Estado interventor. Entendeu? Então esse detalhe ele é muito importante, porque o Estado ele quer o bem comum. Mas o liberalismo econômico quer o Estado muito distante do comércio, ou seja, uma linha individualista, egoísta, egocêntrica. Então eu afirmo de forma categórica, o liberalismo econômico ele contribui para o desequilíbrio econômico, ele está desequilibrando a economia o tempo todo. Então, se você vê no momento atual, o neoliberalismo, a economia, a globalização está... O que está por trás da globalização? A taxa de juros. Então a taxa de juros, na verdade, ela está estrangulando a economia, ela caminha para estrangular a economia. Então eu falo para o próprio capitalismo industrial, que não é o Estado que está prejudicando o capitalismo industrial, mas sim o capitalismo financista,
que eles vivem de baixa inflação e alta taxa de juros. E está estrangulando várias economias, inclusive a do Brasil. Então, na verdade, todo o equilíbrio econômico universal, a ideia de todo equilíbrio econômico universal, e isso é prosperidade, ele está nas ideias de centro-esquerda, está na centro-esquerda, está no socialismo utópico e na social-democracia, porque a teoria econômica quântica ela está ligada à social-democracia brasileira. Entendeu? Então, é o socialismo utópico e a teoria econômica quântica pela social-democracia brasileira que vai trazer o equilíbrio econômico de fato, e isso é prosperidade. Então, só para você ver como que o socialismo utópico ele prova a prosperidade. Por exemplo, como que surgiu o socialismo utópico? Ele surge no sentido de uma contraproposta quanto os abusos do liberalismo naquele momento, do liberalismo, do capitalismo, da Revolução Industrial. Ele vai surgir para uma contraproposta ao abuso do liberalismo. Mas por que o liberalismo ele abusa de fato? Porque o liberalismo, se você olhar os conceitos liberais do liberalismo econômico, são conceitos de economia radical, de extremo. E isso gera desequilíbrio mesmo. Então, o que o socialismo utópico vai fazer? Porque naquele momento era a carga de trabalho muito alta, naquele momento da Revolução Industrial, do liberalismo, do capitalismo, a população estava exigindo muito da população, uma carga de trabalho muito alta, baixos salários, essa coisa toda. Então, o que o socialismo utópico, Robert Owen, vai fazer? Que ele era empresário. O que ele vai fazer? Ele vai reduzir a carga horária de trabalho dos trabalhadores, melhorar o salário. Olha que coisa fantástica. Essa ideia de aumentar o salário e diminuir a carga horária de trabalho é o que é até hoje discutido na economia, no plano econômico, não é? E essa lógica do socialismo utópico, ela está onde? No comércio internacional. Por quê? Porque qual é a retórica do conceito fundamental de economia? Que o comércio internacional ele é mais forte entre economias fortes. Mas essas economias elas só são fortes por quê? Porque são economias onde a população tem um bom salário e tem uma carga horária de trabalho razoável. E aí é por isso que muitas dessas empresas, dessas grandes economias fortes, migraram para outros países. Por exemplo, o Brasil, a China, enfim. Só que o que você vai ver? Que o socialismo não, o liberalismo econômico, deixa eu beber um pouco de água aqui. Só que você vai ver uma coisa. Por isso que eu vou defender também, eu vou fazer essa explicação e essa explicação ela sustenta que o Estado deve interferir na economia, sim senhor. Por quê? O que o liberalismo econômico atual, o neoliberalismo, porque todo o sistema financeiro atual, mundial, ele é baseado no liberalismo econômico, no neoliberalismo, ele é isso. Só que esse sistema está gerando desequilíbrio econômico demais, alta concentração de riqueza, mas isso é pobreza e pobreza generalizada. Mas o que eles estão fazendo hoje? O que eles defendem? O sistema financeiro, altos ganhos e baixo salário para a classe trabalhadora. Altos ganhos e baixo salário para a classe trabalhadora. O que é isso? Cara, o Estado precisa intervir nisso daí. Então o Estado ele precisa intervir, por quê? Porque o Estado quer o bem comum. O Estado quer o bem comum, mas o liberalismo econômico ele não quer isso. Ele quer um individualismo. Eu ganho, o que importa sou eu, e dane-se o resto. Então o capitalismo financista, por exemplo, ele ganha com alta taxa de juros e baixa inflação, é o que está no mundo hoje. Por exemplo, o Brasil sofre muito com isso, a economia brasileira. Então, numa situação dessa, o Estado ele precisa intervir. Peraí, você está tendo altos ganhos e a classe trabalhadora está ganhando pouco, então o Estado ele precisa intervir. Então, isso é o verdadeiro caminho da prosperidade, onde o Estado ele tem sim uma participação de intervir na economia. Ele pode intervir na economia para gerar prosperidade. Por quê? Porque o Estado ele quer o bem comum,
Mas o liberalismo econômico, ele não quer isso, ele quer o Estado muito distante dele. Entendeu? E isso está errado, isso é uma ideia radical do pensamento liberal econômico. Por isso que a teoria econômica quântica, ela condena o liberalismo econômico, porque são ideias radicais, de extremo. Né? Então, só para você ver aqui só para você ver como conceito de liberalismo econômico, uma linha individualista. Não é que o Estado vai intervir lá na administração da empresa, não é isso, mas num caso desse que eu expliquei, igual o liberalismo econômico, o neoliberalismo, o que eles defendem? O que é o mundo de hoje? Altos ganhos e baixo salário. Nossa, isso daí está desequilibrando a economia. Então o Estado ele precisa se intervir na economia para não aceitar essa prática abusiva que defende, que é o conceito fundamental do liberalismo. Então essa liberdade econômica, isso daí é uma armadilha que o Estado entrou, caiu nela. Mas a teoria econômica quântica, que é a teoria do equilíbrio universal, que está ligada à social-democracia, ela derruba isso, porque ela é a teoria que abarca. Essa teoria econômica quântica, por esse gráfico, é a ação humana, que é tudo isso aqui, ela abarca todos os fundamentos de economia. Ela é o princípio de economia. Isso aqui é concordância verbal, isso é pura dialética, ela explica todos os fundamentos de economia. Então ela vai derrubar todo o sistema financeiro mundial atual que foi construído nas bases do liberalismo econômico e é desequilíbrio econômico. E isso está acontecendo de fato no mundo atual. Então, só para você ver, o livre mercado, então o que você vai dizer? A teoria econômica quântica ela é uma teoria da social-democracia, ela é uma centro-esquerda. Então quem vai trazer o equilíbrio para a economia, para todo o capitalismo, quem vai trazer o equilíbrio para todo o capitalismo é a centro-esquerda, pelo socialismo utópico, que eu já citei aqui o exemplo, e pela teoria econômica quântica que está ligada à social-democracia brasileira. Olha, mas então isso vai dizer que na verdade não estava, eu falo assim, sem ter medo de errar, sem nenhum medo de errar, sem nenhum medo de errar. Os verdadeiros fundamentos de economia não estava no liberalismo econômico. Não estava lá. Está na social-democracia, está na centro-esquerda, está no socialismo utópico. E é essas duas vertentes que está falando de equilíbrio, porque a social-democracia ela fala de um equilíbrio, o socialismo utópico fala também de um equilíbrio econômico, e isso é prosperidade. Por isso que eles vão derrubar as ideias do liberalismo econômico, que são ideias de extremos. Assim como o comunismo também é extremo da economia. Tanto o liberalismo econômico como o comunismo estão nos extremos da economia. Isso é ruim, isso gera desequilíbrio, pobreza generalizada. Então, e eu deixo aqui minha palavra para vocês examinar o meu discurso, fiquem à vontade. Mas ele tem consistência. Então a teoria econômica quântica ela defende categoricamente o Estado liderar o crescimento econômico. Então ele vai encontrar respaldo na economia japonesa, que é uma economia poderosa, na economia chinesa, na economia coreana, na economia de Taiwan, ou seja, o leste asiático. Então não estava no mercado, no liberalismo econômico, no livre mercado. E, portanto, a teoria econômica quântica também ela vai contrariar Ludwig von Mises, quando eles condenam o socialismo, né? O liberalismo econômico condena o socialismo, igual Ludwig von Mises, que eles falam que o socialismo é inviável. Ludwig von Mises falava isso. Tantos outros, Milton Friedman, Hayek, todos esses caras disseram que o socialismo é inviável. Só que a teoria econômica quântica está provando o contrário. Ela olhou para o socialismo utópico. Ela olhou para a social-democracia e fala, olha, Ludwig von Mises, Milton Friedman, Hayek, eles se enganaram por inteiro. Então, na verdade, só para você ver como que é radical o pensamento liberal de economia. Em um livre mercado, as leis da oferta e demanda estão livres de qualquer intervenção de um governo ou outra autoridade de todas as formas de privilégio. Então você vê o radicalismo dos conceitos do liberalismo econômico. Por isso que o mundo está desequilibrado, existe concentração de riqueza, que isso é pobreza e também pobreza generalizada. Mas também, só para você ver,
como que a teoria econômica quântica ela é tão poderosa, ela é tão potente, que a teoria econômica quântica que vai revelar para o mundo, que descobre qual de fato é a razão da lei fundamental da economia. A economia ela é fundamentalmente baseada em quê? Em oferta e demanda. Só que é a teoria econômica quântica que vai revelar para o mundo qual é essa razão fundamental entre oferta e demanda. Eu vou encontrar essa razão de 3 para 1, de 3 ofertas para uma demanda, que é a razão fundamental da lei da oferta e demanda, que é a alma da economia, a partir dessa representação matemática, dessa pirâmide. Lembra da pirâmide financeira? Eu tenho aqui no YouTube como que eu cheguei nessa pirâmide, tá bom? Então eu traço uma bissetriz aqui, outra bissetriz aqui e outra bissetriz aqui, e você vai ver que está mais ou menos aqui o ponto. Então daqui para cima é 1/4, daqui para baixo é 3/4. Portanto, eu tenho uma razão entre demanda e oferta de uma razão de 3 para 1. 3 oferta para uma demanda. Então você vê aqui, ó, até nessa aresta aqui é a curva de oferta, aqui é a curva de demanda. Então quando eu cruzo elas, eu tenho esse gráfico aqui, certo? E aí você vai ver que a razão fundamental é ter 3 ofertas para uma demanda. E essa é a lógica correta. Você precisa ter mais oferta do que demanda. Porque, se for o contrário, o que acontece? Nós temos um caos social, nós temos uma convulsão social, não é? É por isso que a oferta 3 para 1, 3 ofertas para uma demanda, é o efeito de primeira ordem. Então, você está vendo aqui, ó, aqui é a curva de demanda e aqui é a curva de oferta. Então, aqui, oferta, que vale 1, você cruza aqui esse ponto, né? Então, o preço 3 está acima do preço de equilíbrio, mas aqui é uma oferta e aqui é 3 demanda, aqui é uma demanda e aqui é 3 ofertas, só que você vai ver que elas estão aqui. Então, o que acontece? Deixa eu passar aqui para frente, só para explicar aqui para vocês. Então, o que você vai ver? Aqui é 3 ofertas e uma demanda. Então, e aqui, esse P2, esse ponto é o quê? É o equilíbrio competitivo. Então, o que vai acontecer é que você precisa de ter 3 ofertas para uma demanda. E essa é a lei, é a razão fundamental da lei oferta e demanda. Então, o que faz o 3? O 3 vai para 2 e o 1 vai para 2. Aí eles convergem para o 2, que é o quê? O equilíbrio competitivo de uma razão 2 para 2. Então, essa é a razão fundamental de 3 ofertas para uma demanda. E não, por exemplo, não pode ser 2 ofertas e uma demanda. Porque se for 2 ofertas e uma demanda, eles nunca vão convergir para o equilíbrio competitivo, certo? Se for uma oferta, por exemplo, 2 ofertas e uma demanda, eles nunca vão convergir para o equilíbrio competitivo. Porque, tá vendo aqui, ó, aqui é uma demanda e aqui é 2 ofertas. Então eles estão aqui, certo? Aí o que faz? Se eu fizer agora essa demanda de 1 vir para 2, ela vem para cá, e a oferta que era 2, ela vem para 1. Então ela faz isso, ela está aqui, ela vem para cá. Então ela não converge para o ponto do equilíbrio competitivo. Mas a razão fundamental de 3 ofertas para uma demanda, ela vai convergir para o equilíbrio competitivo, que passa uma impressão de simetria. E é justamente isso. Então é a teoria econômica quântica que está ligado ao pensamento de centro-esquerda que vai revelar para o mundo como de fato, qual é essa proporção fundamental entre oferta e demanda, que é uma razão de 3 para 1, 3 ofertas para uma demanda. É uma contribuição original para o pensamento econômico. Não existe na literatura essa minha abordagem. Então, novamente, eu deixo aberta a minha fala aqui para vocês analisarem, refletir, examinar. Então, na verdade, a teoria econômica quântica, ela condena o pensamento liberal econômico. Por quê? Porque o pensamento liberal econômico ele gera desequilíbrio na economia, certo? Porque ele quer o liberalismo econômico, ele quer o Estado longe da economia. Isso é individualismo, isso é egoísmo. Mas o que é a lógica do Estado? O bem comum. Enquanto que o Estado quer o bem comum, as ideias liberais querem o Estado longe delas. Entendeu? Então,
O exemplo mais clássico é hoje, né? O exemplo mais clássico é hoje. Qual é o mantra da economia mundial hoje? Altos ganhos e baixo salário para a classe trabalhadora. Isso é desequilíbrio econômico. Isso é pobreza e isso está acontecendo no mundo mesmo. Por isso que vai nascer a teoria econômica quântica, ela estoura o capitalismo financista, ela derruba o liberalismo econômico, que são ideias desequilibradas, de extremo, radicais. Só você lê os conceitos que envolvem o liberalismo econômico. E a teoria econômica quântica, que está ligada à social-democracia, que vai revelar para o mundo como de fato a economia funciona. Como de fato a economia funciona. Entendeu? Só saber ler esse gráfico. Não é à toa que esse gráfico é a própria ação humana. Ou seja, é o gráfico da oferta. Por quê? Porque é a oferta que induz a ação e repulsão econômica. Então esse gráfico é o próprio gráfico da oferta. E a oferta está em todos os segmentos do mercado. Ele é a própria alma da economia. E ele está falando, né, que a maior desvalorização da moeda ela acontece justamente em baixa inflação. Então, e eu já falei em vídeos que, na verdade, a economia ela é mais estável em alta inflação. Por isso que não é salutar manter a taxa de juros lá em cima. Você precisa manter uma taxa de juros aqui embaixo para você deixar a economia estável, no ponto de estabilidade dela. Mas como esse limite econômico ele é estreito, é da natureza a economia voltar para uma recessão econômica. Por isso que, na verdade, essa ideia do Estado não intervir na economia, nem o Estado pode intervir na economia e muito menos o pensamento liberal econômico, e muito menos o mercado. Porque quando o mercado aumenta os preços, porque está ganhando muito, está vendendo muito, aí ele quer ganhar mais ainda aumentando os preços, ele está destruindo a economia em conjunto com o Banco Central quando ele vai aumentar a taxa de juros. Então a economia é mais estável em alta inflação. Entendeu? Certo? Então, que eu já falei, basta vocês ler os vídeos anteriores, assistir os vídeos anteriores. Então, isso daqui, gente, é uma prova concreta que a teoria econômica quântica ela refuta as ideias do liberalismo econômico. Por quê? Porque tá gerando, ela prova que o liberalismo econômico ela gera desequilíbrio econômico. Entendeu? Então o Estado ele precisa sim intervir na economia para equilibrar a prosperidade, para equilibrar a economia, para trazer a prosperidade. Por quê? Porque o Estado quer o bem comum. O Estado quer o bem comum, mas esse não é a lógica do liberalismo econômico. Né? Então, quando a gente pensa de um Estado que quer o bem comum, isso é um pensamento de centro-esquerda. Social-democracia, o socialismo utópico. Cara? Então, estava lá no próprio socialismo utópico a solução para o equilíbrio econômico universal, a prosperidade, assim como na social-democracia, porque eles estão falando de equilíbrio da economia o tempo todo, como conceito. Mas o liberalismo econômico não é isso. Ele quer radicalizar, ele radicaliza no processo. Basta você ler os conceitos que estão envolvidos no liberalismo econômico, que é uma linha individualista. Isso é egoísmo. Isso é egoísmo. Isso é egocentrismo. Isso é ganância. Então, a teoria econômica quântica é uma potência universal. Ela abarca todos os fundamentos de economia. Ela é o próprio princípio de economia. Tudo isso. Princípio de economia, abarca todos os fundamentos de economia. Entendeu? Então, a prosperidade econômica ela está vinculada ao equilíbrio econômico. Entendeu? É um equilíbrio econômico que está ligado à prosperidade. Portanto, o Estado ele tem que ser sim. Então, a forma correta de você ter uma economia próspera, enfim, na verdade, é um Estado que lidera o crescimento econômico. É o que é a economia japonesa, um exemplo. Por isso que eu já citei várias vezes, o modelo econômico japonês, que ele encaixa muito bem, ele explica muito bem a teoria econômica quântica. O que a teoria econômica quântica está falando é o que é o modelo japonês atual de economia, que é uma economia forte. E tem o Estado liderando todo o crescimento econômico, assim como é a economia da Coreia, a economia de Taiwan, a China, entendeu? Então, o Estado igual está hoje aí, né? Altos ganhos e baixo salário para a classe trabalhadora, isso está desequilibrando a economia e o Estado ele precisa sim interferir
para falar, olha, a gente está desequilibrando a economia. Isso é um exemplo. E também o outro lado é na prática abusiva dos preços, né? Quero ganhar de qualquer jeito, o Estado precisa intervir, fiscalizador, entendeu? Então, não está no liberalismo econômico a prosperidade econômica, está no socialismo utópico e no Partido da Social Democracia Brasileira. Entendeu? Obrigado a todos.